Swastika. Vamos proceder então à solenidade da saudação prévia. Com a mesma intenção em que o aluno leva uma maçã à sua professora, vamos proceder à solenidade do puja que tem sido realizada na Índia ao longo dos anos. Pouse o olhar sobre o ministrante dessa aula e visualize que do seu coração parte uma luminosidade verde esmeralda, oferecendo ao ministrante votos de longevidade, saúde e regeneração celular. Como parte objetiva do seu puja, convide um amigo a participar dessa aula assistindo pela internet. Swastika. Swastika. Parabéns. Muito bem. Bom, não se assuste. Eu um dia li aqui um trecho do Bhagavad Gita. Outra vez eu li um trecho do Dhammapada de Buda. Isso não significa que a gente tenha se convertido a nenhuma dessas religiões e nem que esteja o nosso trabalho se tornando um trabalho místico ou religioso. Mas é que esses livros são importantes, porque são livros que transmitem uma cultura inclusive antiga, de vários povos. E hoje eu vou ler um trecho da Bíblia. Oh, quem diria? Eu vou ler os Salmos de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ó homens, até quando tornareis minha glória em injúria e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, espezinhe no chão a minha vida. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Sonda-me o coração. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Retribui-lhes o que merecem. Quando me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Humilhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. E o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços. Não se alegrem os meus inimigos gratuitos, que sem causa me odeiam. Escancaram a boca e dizem, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Senhor, guia-me na tua presença e na tua justiça, por causa dos meus adversários, pois não têm eles sinceridade em seus lábios. Quanto a mim, em paz me deito e logo pego no sono. Que interessante, se eu dissesse essas coisas, as pessoas iam dizer, meu Deus, o De Rosa está meio zangado. Mas como foi o Davi que disse, e está lá na Bíblia, então, está falado. Vamos à nossa aula. Hatha Yoga Anushasanam. Na aula passada, eu previ que hoje nós teríamos uma explicação de como é que se monta, não apenas a parte de asanas, mas a prática inteira de Swastika Yoga. Então nós vamos começar assim. Você gosta de matemática? Então nós vamos fazer aqui uma expressão numérica.
copiando. E já pensando, como é que eu vou resolver isto? Muita gente veio para o yoga porque yoga é filosofia, não tem que mexer com matemática. E agora encontra uma destas. Ainda falta uma letra aqui. Então, você em casa conseguiu copiar tudo. Vamos dar mais um tempinho. Copie estes números e depois coloque ali o resultado. Ah, tem gente que agora que foi correr atrás do papel. Ô, gente, tem que servir exército para ficar mais agilizado. Vamos lá, que tempo em televisão é dinheiro. E se a gente ficar muito paradinho aqui, a moçada em casa muda de canal. Bom, então vamos fazer as contas. Qual é o resultado disto aqui? É Ashtanga Sadhana. Mas não era uma expressão matemática? Não, eu disse uma expressão numérica. Então vamos lá. O que é este A? É a abertura. A abertura da prática. E este é o encerramento da prática. Depois nós temos primeiro anga, segundo anga, terceiro anga, quarto anga, quinto anga, sexto, sétimo, oitavo anga. Todo mundo já sabe que anga é parte, né? Por isso, o resultado é Ashtanga Sadhana. Sadhana é prática, Ashtanga, anga, parte, Ashta, 8, prática em 8 partes. Que é a prática do Swastika Yoga, a prática característica do Swastika Yoga, a nossa primeira característica. Você encontra algum erro aqui? Nessa expressão matemática? Será que eu aprontei alguma pegadinha para ver se descobriam algum erro? Obrigado. E em casa, descobrem alguma coisa errada ali? Alguma coisa faltando, por exemplo? Muita gente já encontrou que aqui está faltando o número 3. Mas é proposital. É para faltar mesmo, porque nós não usamos o número 3 daquele anga, que é o Yoga Nidra. Obrigado. Então, vamos ver o que são esses númerozinhos aqui. Quando você ministra uma prática, para que ela seja uma prática bem ministrada, com todos os elementos, é preciso que você utilize uma descrição, uma locução, e que no início de cada anga você forneça 5 informações. No início 4 e depois mais uma. As informações de início são estas 4 que estão em algarismos menores e depois a que está em algarismos maiores. Estas informações 1, 2, 3 e 4 são 1. O número de ordem do anga. Repito que o anga não é o exercício, é a parte da aula. A primeira, está chegando Edgardo da Argentina, seja bem-vindo, Edgardo.
O número de ordem do Anga vai informar ao aluno, especialmente aquele aluno distraído, que a nossa aula é extremamente completa, porque tem 8 partes, ou seja, 8 feixes de técnicas. Você que é instrutor, faça uma experiência. Vocês aqui, a maioria que é instrutor, faça uma experiência. Na próxima aula, terminada a aula, você sabe que no final de cada aula tem uma pergunta, né? Que é um recurso didático que a gente usa para obter o feedback, para saber o que o aluno está entendendo daquilo que nós pretendemos ter ensinado. E aí, a pergunta da próxima aula pode ser esta. Você dá o Ashtanga Sadhana completo. E aí, no final da aula, pergunta, em quantas partes foi esta aula? E vai ter gente que vai responder, 2? Isto porque você disse, primeiro Anga, agora passemos ao segundo Anga, agora terceiro, agora estamos no quarto, agora é o quinto, agora é o sexto, sétimo, 8º Anga. Você falou que eram 8, mas o pessoal é distraído. Imagine se não falasse. Por que é tão importante isso? Por que a gente não dá simplesmente a aula e não importa se o aluno percebeu ou não percebeu que a aula é tão complexa, é tão requintada, é tão sofisticada? Imagine você ter estudado para se tornar instrutor, prestado exame na federação, cumprido todos aqueles pré-requisitos culturais e comportamentais, dar uma aula completíssima, considerado o tipo de aula mais completo, o yoga ultra integral, que é o Swastika Yoga, o yoga antigo, e no final, um aluno seu, na rua, se encontrar com o aluno de um outro professor que ministre um outro tipo de yoga menos completo, e aí os dois se identificam por alguma razão, talvez pela medalha. O seu aluno estava com a medalha, o outro olhou e disse, você também faz yoga? E o aluno disse, sim. Bom, já merecia aí uns puxões de orelha, né? Ele devia dizer, eu não. Como assim yoga? Não faço não, Deus me livre. Faço yoga. Enfim, o aluno é um iniciante, então ao iniciante tudo se concede, né? Tudo se perdoa. E aí os dois começam a trocar figurinhas. Ah, é? Que tipo de yoga faz? Você imaginou se o outro souber o nome do seu yoga e o seu aluno não souber? Que vergonha para você e para todos nós. Faço. É a medalha, né, que você viu? Pois é. Que yoga você faz? Ah, eu faço Raja Yoga. Mesmo que ele pronuncie Raja Yoga, mas pronto, dá para identificar. E você? Ah, eu faço o yoga do De Rose. Que vergonha, não sabe nem pronunciar o nome Swastika. Mas sabe pedir umas FEPs, que é muito mais complicada, tem muito mais consoantes juntas, mas aí ele pede tranquilamente. Então vamos treinar, todo instrutor tem que treinar o seu aluno. Como é o nome do nosso yoga? Swastika Yoga. Vamos supor que ele tenha até acertado o nome. Swastika Yoga. Ah, é? E qual é a diferença do meu? Bom, não sei. O que você faz lá no seu? Bom, eu faço respiratórios. Ah, nós também. E que mais? Bom, eu faço técnicas corporais. Nós também. E que mais? A gente relaxa. Nós também. Então é a mesma coisa. Ah, então deram um nome diferente, deve ser marketing. Deram um nome diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que Raja Yoga, é a mesma coisa que Hatha Yoga. São nomes novos. Olha que vergonha. Você está ensinando um yoga ancestral. E ele ser confundido com uma novidade qualquer tirada da manga por motivo de marketing. E você dar uma aula riquíssima, complexa, tecnicamente extremamente completa, em 8 partes, 8 feixes de técnicas. E o seu aluno não registrou.
Então isto aqui tem que ser dito sempre, e além de falado, você tem que cobrar, tem que fazer perguntinhas de feedback para ver se, além de você ter dito, ele escutou. Porque não adianta ter um radiotransmissor, é preciso ter um receptor. Senão, a mensagem não chega lá. Depois vem o número 2. Você já disse o número de ordem do Anga, agora é preciso dizer o nome dele. Nome, que é, primeiro Anga, gesto. Não, ele tem nome. Você já imaginou dando esta aula e na sua classe ter um aluno de outro país e que ainda por cima não fale a nossa língua? Ou amanhã você ir dar uma aula na Índia? Ou dar uma aula num congresso internacional em outro país qualquer? Se você vai usar os nomes em português, só serve para os países de língua portuguesa. Então aqui nós vamos colocar o nome verdadeiro, o nome sânscrito. Usando o nome sânscrito, você tem uma grande vantagem. Eu vou contar uma experiência que eu vivi há 32 anos, quando ocorreu um congresso internacional aqui no Brasil. Eu fui dar aulas, fui dar uma aula. E na minha aula havia argentinos, uruguaios, além dos brasileiros, havia franceses, ingleses, estadunidenses, australianos, japoneses e um belga. Mesmo que eu dominasse várias línguas, seria impraticável dar uma aula em 5 idiomas. E o que é que me salvou na época? Eu dizia o nome sânscrito, não apenas o nome sânscrito do Anga, mas o nome sânscrito de cada técnica que estava lá nesse Anga, que fazia parte do Anga. Então, o pessoal que falava francês, que falava inglês, que falava japonês, acompanhou a aula, sem problema algum. Então, aqui entra o nome sânscrito do Anga. Então, primeiro Anga, Mudra. É o nome dele. Atenção, moçada, não é Mudra, hein? Mudra. Depois, número 3, você dá a tradução desse nome. A tradução do nome sânscrito visa a ajudar um pouquinho a compreensão. Mas você observa que aqui não tem tradução. E por que não tem? Porque essa tradução seria antididática. Sétimo Anga é Yoga Nidra. Nidra significa Nidra. Tônica longa. Nidra significa sono. Mas nós não queremos que o aluno durma, porque, na verdade, esta designação, Yoga Nidra, é um estado de consciência em que, para praticantes mais avançados, nós fazemos uma projeção para fora do corpo físico, ou seja, um fenômeno que ocorre no sono, ocorre quando nós dormimos. Só que aqui é durante a prática de yoga. Portanto, aqui nós não queremos dormir, não queremos perder a consciência. Se você disser sétimo Anga, Yoga Nidra, o sono do yogi, pronto, você sugeriu. E aí as pessoas dormem. Nós não queremos sugestão, não queremos sugestibilidade nas nossas aulas, então nós suprimimos por motivo didático, por concessão didática, a tradução daquele termo ali. Mas dos outros a gente usa, sempre que possível, tradução literal. Às vezes não é possível. Quarto. Qual é o quarto elemento que vem aqui? Vamos ver se está todo mundo afiadíssimo. Quarto elemento. É o que é que você entende por aquela tradução. Você pode dizer, primeiro Anga, Mudra, gesto, é a tradução.
Mas e daí? Que gesto? Um gesto emocional? Um gesto de cabeça? Né? Como é isso? Então agora vem a definição, que é super importante. Gesto. Que gesto? Reflexológico, simbólico ou magnético feito com as mãos. Pronto, definiu tudo. Depois vem o número 5, que é a descrição. A descrição é o miolo da aula. É ela, a descrição, que ocupa o maior espaço dentro de uma prática, dentro da locução de uma prática. Por isso, o número 5 é grandão, chamando a atenção. Mas deixa assim, tá bom assim. É que aqui, uma aluna nossa que era matemática sugeriu um enriquecimento. Mas eu prefiro deixar assim no quadro negro, porque senão faz muita confusão. É a mesma coisa. No final é uma brincadeira, né? No final é um jogo de números para que a gente sacuda um pouco a modorra do aluno e ele se assuste com os números e diga, ai meu Deus. A intenção é bem essa. Agora eu queria saber o seguinte. O instrutor precisa dar, no início de cada um dos 8 angas, em todas as aulas, ele precisa fornecer estas 4 informações. Então, pegue aí uma calculadora. Vamos fazer umas contas. Agora é conta mesmo. Quanto tempo de aula para uma aula de 1 hora, uma aula de 60 minutos? Quanto tempo eu gasto para ensinar, para transmitir, mencionar estas 4 informações vezes 8 angas? Faça as contas aí em casa. Por enquanto eu não vou perguntar para o pessoal aqui para você não escutar. Vamos lá, gente, faz as contas. Que pessoal mole em casa, vocês não acreditam. Fica todo mundo olhando lá para a tela e não faz as contas. Eu quero saber quanto tempo o instrutor gasta para transmitir estas 4 informações vezes 8 angas. Então, vamos lá. Quem é mais novo aqui? Então, quanto tempo? Menos de 1 minuto. Quanto você acha? Ele não deu cola, né? Não tem nem ideia. É muito confuso. Quanto você acha? Menos de 1 minuto. Olha, vai ganhar. Se isso aqui for uma democracia, vai ganhar menos de 1 minuto. Feldman. Combien de temps? 30 segundos. É isso aí. É isso, não é? Bom, é menos de 1 minuto, vocês acertaram. Só que é muito menos de 1 minuto, são 30 segundos. Numa aula de 1 hora de duração, não custa nada transmitir estas informações. Elas ocupam 30 segundos, mais ou menos, às vezes 28 segundos. Daqui a pouco nós vamos fazer a contagem para ver quanto dá. Mas esses 30 segundos constituem os trilhos, os carris que vão nos orientar para conseguirmos dar uma prática perfeita, completa, tradicional, ortodoxa de Swastika Yoga. Vamos ver isso sob uma outra ótica. Tem que fazer isso aqui? Tem, sim, senhor. Puxa vida, que chato isso aí, né? Você precisa de 30 segundos de disciplina contra 59 minutos e meio de liberdade.
para você falar o que você quiser. Porque no número 5, você vai dar a descrição. E essa descrição vai ser recitada por você de acordo com o seu vocabulário, de acordo com a sua cultura, de acordo com os estudos que você fez, a prática que você tem, a experiência que você tem de dar aulas. E essa descrição, toda essa locução, vai estar descrevendo o quê? O conteúdo da sua aula, que também foi opção sua. Então, o que nós temos aqui? 30 segundos de disciplina. E o restante do tempo, se for 1 hora de aula, 59 minutos e meio de asas à imaginação. Liberdade total dentro, obviamente, daquilo que é sério, daquilo que é correto dentro do yoga. Você não vai dizer, mas o De Rose falou que é liberdade total, então agora eu vou dar num desses angas aqui, eu vou inserir um pouco de tai chi, no outro eu vou dar reiki, no outro eu vou dar um pouco de antiginástica, no outro eu vou dar hipnose, e no outro eu vou rezar um Pai Nosso. Não, não é isso. É asas à imaginação, liberdade total dentro dos parâmetros que limitam aquilo como sendo yoga. Se você ultrapassar os limites, deixa de ser yoga, vai ser uma outra coisa qualquer. Por exemplo, salada mista. Veja o exemplo da arte. O que é arte? Não é exatamente isso. É a maior liberdade, a maior criatividade possível dentro de parâmetros. Se você ultrapassa para cá, não é mais arte, é artesanato. Se você ultrapassa para lá, não é mais arte, é indústria. Então, indústria inclusive de quadros, indústria de estatuetas, virou indústria. Então, você tem limites, você tem carris, você tem trilhos que determinam até onde você pode ir com a sua criatividade. E nós fizemos um curso há pouco tempo que dizia, um curso chamado A Questão dos Paradigmas, e que dizia que as coisas mais criativas, mais importantes, mais revolucionárias, mais dignas de veneração e que realmente fizeram contribuições para a humanidade, estão nos limites. Nos limites. Ou seja, é a maior criatividade possível, a maior liberdade possível, até os limites. Mas não pode ultrapassá-los, senão deixa de ser yoga. Bom, então nós vamos usar os nossos 30 segundos, mas primeiro vamos conferir, vamos ver se são mesmo 30 segundos. Quem tiver um relógio aí, de pulso, com um timerzinho, com um cronômetrozinho, marque que eu vou ler essas 4 informações do primeiro anga. Então prepare lá. Atenção. Atenção. Primeiro anga, mudra, gesto reflexológico, simbólico ou magnético, feito com as mãos. Quanto deu? 8 segundos. É o mais longo de todos. Agora vamos ver os outros. Vamos para o segundo. Então, verifique lá. Segundo anga, puja, oferenda de energia. 4. E os outros vão ser todos assim. 4, 5, dependendo aí do seu ritmo. E como é que você fala. Se for paulista, vai fazer em 3. Se for carioca, vai fazer em 4, mineiro em 5, baiano em 8. É brincadeira. Aliás, um dos mais dinâmicos mestres que nós temos é um baiano, que é o mestre Carlos Cardoso, que parece elétrico. Mas a gente não pode perder a piada, né? Então, vamos verificar aqui. Um anga que leva 8 segundos e os outros 7 que levam 4 segundos. Quanto é que nós temos aqui? 4 vezes 7, mais 8. Pronto, aqui, com o ritmo com que eu li, é um ritmo tranquilo, deu 36 segundos, meio minutinho. É tranquilo. Eu acho que todos nós podemos conceder 30 segundos, 36 segundos, meio minuto de disciplina na transmissão de uma prática de Swastika Yoga. E aqui termina a ortodoxia, porque o conteúdo, o miolo da aula, é você que vai determinar. Ou seja,
Que técnicas? Você vai utilizar para forrar, para criar o conteúdo de cada um desses angas. Você que escolhe. Se você é um instrutor formado, você sabe o que fazer. E depois, qual locução, que palavras, que vocabulário? Também é você que determina. Portanto, aqui é onde reside a nossa liberdade e criatividade. Então vamos montar isto aqui de uma outra maneira. Vamos montar assim. Vamos fazer aqui uma linha, uma coluna. Número de ordem do anga. Me acompanha. Não me deixe sozinho, não me deixe dançar sozinho. Dance comigo. Vai rabiscando aí no seu caderno. Vamos fazer juntos. Nome sânscrito. Não serve aramaico? Não, não serve. A língua do yoga é o sânscrito. Para cada coisa, para cada arte, filosofia, ciência, esporte, há uma língua oficial. Eu nunca vi ninguém questionar numa aula de Aikido que as técnicas sejam denominadas em japonês. Nunca vi ninguém numa aula de Tai Chi reclamar que os termos são em chinês. Ou Kung Fu, também em chinês. Nunca vi alguém questionar que os termos da música sejam em italiano. Ou que os termos do balé sejam em francês. Então, quando aparecer algum daqueles cri-crizinhos, aqueles chatinhos de plantão, mas por que não traduz? Não responda. Não justifique. Há um pensamento muito bonito que diz assim: não justifique. Os seus amigos não precisam. E os seus inimigos não vão aceitar mesmo. Então não justifique. Faça de conta que não escutou a pergunta. Ou então dê uma risadinha e diga: boa essa, gostei. Ou ainda tem uma outra opção. Manda esse questionador fazer Aikido. Ou Karatê. Vai fazer Karatê um pouquinho, vai. Depois, lá no Karatê, você pergunta isso para o mestre de Karatê. E depois, quando você curar o olho roxo, ou o nariz fraturado, aí você volta para o yoga. Aí vem a tradução, literal, sempre que possível. Depois vem a definição. Vou deixar espaço aberto aqui. Pronto, pode preencher. É o exercício para nós fazermos em classe. Quem não trouxe papel? Como é que você vem à aula sem trazer papel? Muito mal habituados. Mas você em casa trouxe papel, que eu sei. Até porque se você não trouxe, o seu professor já providenciou prancheta, papel, caneta. Nosso pessoal é demais, não é mesmo? Pronto? Quase. Está quase. Eu vou ajudar colocando óbvio, enquanto você continua. Eu sei que você vai continuar, então eu vou colocar aqui primeiro anga, segundo anga, terceiro, quarto. Isso é óbvio, então não tem importância se eu der uma cola aqui. Deixa eu melhorar a minha caligrafia. Pronto, aqui estão os 8 angas, ou 8 partes, ou ainda
8 feixes de técnicas. Cada uma destas partes não é uma técnica. É um molho, é um feixe de técnicas. Nome sânscrito. Então vamos lá, nome do primeiro. Vocês têm que me ajudar que eu estou velhinho, já tenho... Já esqueço, né? Então, primeiro é mudra. Segundo, puja. Feldman, avisa o pessoal lá de Paris, atenção moçada da França, quando está escrito na tradução, pronuncie puja, é com OU, porque senão o francês não vai entender, ele vai dizer puja. Terceiro anga, mantra. Quarto, pranayama. Três acentos. A tônica recai na última. Vamos pôr logo aqui o aviso de onde cai a tônica. Mudra, puja, mantra, pranayama. Quinto anga. Kriya. Kriya. Sexto. Asana. Você que é iniciante, cuidado para não pronunciar asana, hein? Veio um professor de outro país dar um curso aqui no Brasil, veio da Alemanha dar um curso aqui no Brasil, não era nenhum dos nossos, era um rapaz, um casal até, que veio de um outro tipo de yoga. E eles queriam nos dar aulas de Hattasana. E o nosso pessoal sorriu assim, né, complacentemente, agradeceu muito a gentileza, mas declinou o convite. Sétimo anga. Yoga Nidra. Nidra. Oitavo anga. Samyama. Eu poderia usar outro termo em vez de Samyama? Sim, poderia usar Dhyana, que quer dizer meditação. Poderia usar Dharana, que quer dizer concentração, se a turma fosse muito iniciante. Também poderia usar Samadhi, se a turma fosse bem adiantada. Mas, utilizando o termo Samyama, segundo Patanjali, nós estamos englobando Dharana, Dhyana e Samadhi, os três praticados juntos, ou seja, numa só sentada. Não é que eles sejam misturados, porque cada um deles é o desdobramento do anterior, uma oitava acima. Então você se senta, faz concentração. Agora, na mesma sentada, ao mesmo tempo, assim entre aspas, ao mesmo tempo, na mesma sentada, você vê se consegue também fazer meditação. E se conseguiu, quem sabe isto se desdobra para um samadhi. Por isso nós chamamos de samyama. O que você escreveu na tradução? Mudra. O que você escreveu na tradução? Gesto ou gestos? Claro, gesto. Por quê? Se eu puser este no plural, eu vou ter que pôr todos no plural, senão vai haver uma falta de padrão. E aí o que eu vou dizer? Relaxamentos? Meditações? Não dá. Então, gesto. Fica tudo no singular. Puja. Retribuição, oferenda. Aí tem uma porção de traduções que você pode utilizar. Na verdade, puja, a tradução literal de puja, a melhor de todas é em honra de, em homenagem a. Isto é usado na religião como uma espécie de oração, alguma coisa assim. Mas na filosofia não.
Então, retribuição ou oferenda. E ainda tem uma terceira, que é a identificação com os arquétipos. Mas aí já é muito complicado, aí fica mais para o pessoal que já estudou, que já sabe o que é arquétipo e já sabe o que é puja. Mantra. Vocalização. Pranayama. Esse é maior aqui, esse é mais comprido. Expansão. Ayama. Expansão da bioenergia. Prana. Bioenergia. Kriya. Atividade. Ué, não é purificação? Tanta gente traduz como purificação. Não, não. Kriya. Lembra-se da aula de Karma e Dharma? Da raiz Kr. Kr. Agir. Surgiram os termos Karma. Ação. E Kriya. Atividade. Então, Kriya quer dizer mesmo atividade. Mas por que traduzem como purificação? É porque é uma atividade de purificação das mucosas. A gente já vai chegar lá. Asana. Postura, né? Pose. Cada livro traduz de um jeito. Cada autor, cada professor, cada linha de yoga dá uma tradução diferente. Há linhas de yoga que traduzem como postura. A gente não gosta de postura porque aqui no Brasil há muitos migrantes que vêm do interior. E, não raro, quando o professor diz, agora eu vou fazer a postura tal, sempre tem um que dá uma risadinha. E aí o professor pergunta, o que foi? É engraçado postura? Eu disse, desculpe, professor, é que eu me lembro de postura de galinha, né? A galinha pondo ovos, que é um termo que se usa no interior. Então, não, para o Brasil não serve postura. Pose. Não, pose também não. Como pose? Então o cara é posudo, é vaidoso, vai fazer uma pose? Pose para fotografia? Não. Então, posição. Yoga Nidra. Não utilizamos a tradução. Samyama. Este é comprido. Nós podíamos traduzir simplesmente meditação. Errado não está. Mas completo também não está. Então nós podemos colocar concentração, para citar Patanjali, concentração, meditação, ou estados mais profundos. Por que a gente não diz logo ou samadhi? Porque existe no nosso métier uma coisa chamada patrulhamento ideológico. Está todo mundo de plantão ali para ver o que você vai dizer, para poderem questionar, para poderem criticar. E se você disser aqui samadhi, vai ter sempre um engraçadinho que vai questionar. Ah, engraçado, o pessoal lá no terroso, todo mundo dentro de samadhi, né? No final da aula. Então a gente diz, ou estados mais profundos. Ora, o que é mais profundo que o dhyana? É o samadhi. Então, concentração, meditação ou estados mais profundos. Assim, nós demos a Samyama a tradução de Patanjali no Yoga Sutra, que é uma tradução clássica. Bom, agora vamos para a definição. Gesto. Mas que gesto? O que eu escrevo aqui na definição? Isso, reflexológico. Se você quiser, você pode completar. Reflexológico, simbólico ou magnético, feito com as mãos. Se quiser resumir, reflexológico, feito com as mãos. Por que a gente não dispensa o feito com as mãos? Porque em outras linhas de yoga, eles têm mudras feitos com o corpo. Por exemplo, Yoga Mudra, Mahamudra,
Viparita Karani Mudra, Vajroli Mudra, mas que são asanas, são feitos com o corpo, não são feitos com as mãos. Se você procurar nos dicionários, vai encontrar, procurar lá a palavra mudra, você vai encontrar como definição de mudra gestos feitos com as mãos e com os dedos. Não tem lá mudra feito com o corpo, eu pelo menos não encontrei. Procurei nos melhores dicionários, ainda não encontrei nenhuma referência a mudra feito com o corpo. Mas quando eu era adolescente, aborrecente, eu perguntava aos mais velhos, qual é a diferença entre um Janu Sirsasana e um Mahamudra? E aqueles professores, sentados em seus tronos de marfim, me diziam do alto da sua soberba, meu filho, você não sabe? Não, estou perguntando porque eu não sei qual é a diferença. É que mudras feitos com o corpo são asanas de flexão para frente, esses são mudras. E aí o aborrecente respondia, e Paschimottanasana, também é um asana de flexão para frente, mas não é mudra não. Então, como é isso? E aí a velharia ficava chateadíssima comigo, e, lógico, aí começava a não gostar muito do De Rossi, perguntas que ninguém sabia, não sabiam, talvez não lessem, não estudassem, apenas repetissem os erros que estavam aureolados como verdade, mas que não eram. E eu voltava a carga, perguntava para outro. Daqueles que detinham na época, já está todo mundo morto. Eu sou o único sobrevivente daquela época, porque eu era mais novinho. Imagina, hoje eu já sou quase bisavô, você imagina o pessoal que já era bisavô naquela época, há quase 50 anos. Então, lá ia eu para o outro. Ô professor, explica aqui para mim que eu sou gurizote, eu sou estudante, eu sou praticante novo e tal. Eu queria saber por que Yoga Mudra não é Yogasana? Por que Vajroli Mudra não é Vajroliasana? Por que Viparita Karani Mudra não é Viparita Karaniasana? Por que mudra feito com o corpo? E aí o outro respondia sem titubear. É porque quando o asana tem mentalização, ele é mudra, ele é chamado de mudra. E eu dizia, então todos os asanas são mudras, porque todos eles não têm mentalização. E aí o professor ficava mais chateado que o anterior, porque realmente todos os asanas têm mentalização. Fazer asana sem mentalização é quase a mesma coisa que ginástica. Não tem o efeito da atitude mental. Então aqui é necessário mesmo dizer, feito com as mãos. Aqui você pode acrescentar os outros elementos se quiser. Gesto reflexológico, simbólico ou magnético, feito com as mãos. Por quê? Alguns mudras são reflexológicos, eles produzem um efeito a partir de um condicionamento reflexológico. Um reflexo condicionado. Outros são simbólicos. Outros têm uma atuação magnética, como a mudra, por exemplo, que é puramente magnético. Mas se não quiser usar aqueles, pode dizer esta frase, aí não dura 8 segundos, aí vai durar metade. Segundo Anga, puja, retribuição de quê? De maçã? De energia. O pessoal gosta muito de comparar no puja, né? E eu achei que é uma comparação que foi até oficializada, né? Ficou agora uma coisa que virou praxe. Porque é realmente uma comparação interessante. No Ocidente a gente não entende muito o que é puja, então é melhor fazer comparação. Quando você era criança, no coleginho primário, um dia você se lembra que você chegou e ofereceu sua merenda, ou ofereceu uma rosa, uma flor, ou ofereceu uma maçã para sua professora? Não foi a mamãe que mandou. Ninguém te ensinou a fazer isso. Isso foi um impulso natural. E a gente sente isso até hoje. E eu já com esta idade vou fazer um curso, seja lá do que for, eu tenho um impulso de dar alguma coisa ao professor, seja ele de informática, de línguas, de dança, de lutas, de pintura, seja lá do que for. A gente tem um impulso de retribuir.
Por isso, é traduzido aqui como retribuição. Mas de quê? De energia. Eu já dei uma outra aula aqui há pouco tempo atrás em que eu expliquei os vários tipos de puja que existem lá na Índia. Os 5 tipos de puja tradicionais e um que é heterodoxo, que é informal, que é moderno. Mas todos eles são Bahya Puja. Ou seja, o puja externo, é o puja com objetos. Mas numa prática de yoga, nós não usamos Bahya Puja, nós usamos Manasika, mental, Manasika Puja. E é um puja mental, a gente não vai dar objetos, imagina no meio de uma aula, todo mundo se levantar e me trazer flores, frutos, tecidos, incenso, dinheiro. Não dá. Então, numa aula de yoga, a gente usa só a nossa mente. E fazemos uma oferenda de energia, ou uma retribuição de energia. E os mais adiantados, uma identificação com os arquétipos. Aí já é mais complicado um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Terceiro anga, mantra, vocalização. A gente não canta mantra? Não, em outras linhas de cantam mantra. No Swastika a gente não canta mantra, porque mantra não é música. Então no Swastika Yoga nós vocalizamos mantras. Vocalização de sons. Só? Não. E ultrassons. Como é que eu vou vocalizar um ultrassom se o ultrassom eu não escuto? E não escutando, como é que eu vou falar? Como é que eu vou produzi-lo? Isto eu vou explicar numa próxima aula em que eu dê a matéria mantra, porque mantra já, há muito tempo eu não dou e é mais abarcante, é uma coisa mais longa. Pranayama, expansão da bioenergia. Parece que já está tudo dito aqui. Mas é uma expansão mental da bioenergia? É um manasika pranayama? Ou é um swara pranayama? Swara quer dizer alento. Bom, no caso aqui é pelo alento. Então, expansão da bioenergia através de respiratórios. Eu vou convidar os mais adiantados a se separar, porque os mais adiantados, quando ficam juntos, não prestam atenção na aula, porque sabem tudo, né? Então ficam conversando, dando risadinha. Eu gosto da risadinha. Risadinha é boa, é saudável, mas dispersa o pessoal que está querendo prestar atenção. E depois serve de mau exemplo, porque vocês são os mais antigos. Até presidente de federação, a gente tem que dar bronca em presidente de federação. Então, próximo. Quinto anga, Kriya. Atividade de quê? Ah, é aqui que entra a purificação. E por que a gente tem que dizer das mucosas? Não bastava dizer atividade de purificação, de limpeza? Acontece que de limpeza não fica tão bonito. Purificação é mais interessante. Lembra as abluções, né? Lembra aquelas práticas mais ancestrais. Mas se você disser só, atividade de purificação, vai ter sempre um leitor, ou um praticante, um aluno distraído que está sob o paradigma, sob os preconceitos de que yoga deve ser alguma coisa mística. E aí ele vai dizer, viu como é místico? Purificação, ó. Purificação espiritual. Então a gente tem que colocar das mucosas. Atenção, é atividade de purificação das mucosas. É para limpar muco. É para limpar sinos, seio maxilar. É para limpar alvéolos pulmonares. É para limpar aquela coisarada toda que tem lá por dentro e que você precisa fazer antes dos asanas. Então nós temos as atividades de purificação das mucosas, os kriyas,
úmidos, que são feitos com água, e esses têm que ser feitos em casa, antes da prática. E os crias secos, esses podem ser feitos durante a prática. Depois vem posição. Agora aqui você pode optar. Posição firme e confortável. Citando Patanjali, mais uma vez, texto clássico, Yoga Sutra. Ele define asana como: a asana é qualquer posição firme e confortável. Como é que se diz isso em sânscrito mesmo? Sthiram Sukham Asanam. A asana é toda posição firme e confortável. Mas, ultimamente, para nós deixarmos bem claro que não estamos mexendo com atividade física nem desportiva, nós vamos traduzir como técnica orgânica. Está errado se usar a outra? Não, pode usar, inclusive nos exames. E técnica corporal? Também pode usar. E técnica física? Não. Técnica física não é aconselhável. Para não fazer confusão, porque senão a pessoa diz: se é técnica física, como é que não se dedicam a exercícios físicos? Não, exercício físico é com a educação física. Nós fazemos técnicas orgânicas ou corporais. Yoga Nidra. Não traduzimos, vamos direto para a definição. Técnica de descontração. Por que não técnica de relaxamento? É a mesma coisa. Se você quiser usar relaxamento, não está errado, não vai perder ponto, mas relaxamento, em brasileirês, conduz a uma ideia de que a pessoa é relaxada. Está vendo só? Foi fazer yoga, olha aí, ficou relaxado. Não cuida do cabelo, anda de chinelo, não toma banho. É um relaxado. Mas descontrair, fulano agora foi fazer yoga e ficou descontraído. Olha que legal, ele chega na festa, fala com todo mundo, é descontraído. Alguém falou alguma coisa com ele, em vez de ele ficar ofendido, ele deu risada, levou na esportiva. É uma pessoa descontraída, boa de se conviver. Não fica melindrado, né? Descontraído. Gostei de descontração. Então a gente está dando preferência. Já há alguns anos a gente está dando preferência à descontração. O que leva uma vantagem é que normalmente as pessoas, o leigo, né, a opinião pública, tende a encaixotar o yoga num conceito de relaxamento, o que é falso. Yoga não tem nada a ver com relaxamento. Yoga possui, numa prática grande, em várias partes, um pedacinho de relaxamento. Mas yoga em si não é para relaxar. Em todos os textos clássicos da Índia Antiga, você não encontra referências a que a prática de yoga acalme, ou seja, para relaxar. Mas você encontra sempre referências a que yoga esteja atrelado a força, poder e energia. E isso é quase o oposto a calma, paz e tranquilidade. É quase o oposto. E se você tiver adquirido uma tranquilidade com o yoga, foi devida a força, poder e energia. Que a pessoa mais forte manifesta mais tranquilidade. Mas não que ele tenha ficado alienadozinho, meio pastel, né? Não. E samyama? Concentração, meditação e estados mais profundos. Então a gente abre outra vez aqui ou estados mais profundos de consciência. Onde é que você encontra isto tudo aqui para estudar com bastante calma?
você encontra isso no livro Faça Yoga Antes que Você Precise, na descrição da prática básica. Há um capítulo que tem o texto da gravação. Você sabe que nós temos essa aula em áudio, em CD. E o texto dessa aula em áudio está lá no livro. E no início de cada anga aparece uma linha em caixa alta, ou seja, em maiúsculas. Aquela linha que está em maiúsculas, que é a abertura de cada anga, é isto aqui. Então, se você pegar o livro, se você tiver o livro à mão, alguém tendo aqui o livro à mão, já abra e confira. Primeiro anga, mudra, gesto reflexológico, simbólico ou magnético feito com as mãos. E aí vem o número 5, que é a descrição. Aí ensinam-se os gestos, os mudras, com o vocabulário que couber àquela turma ou o que aquele instrutor tiver, né, no seu repertório. Depois, segundo anga. Terminou o anga, mudra. Agora vai passar para o segundo. Você olha lá, primeira linha, está toda em caixa alta, toda em maiúsculas. Segundo anga, puja, retribuição de energia. E aí vem as partes todas do puja. Terceiro anga, mantra, vocalização de sons e ultrassons. E aí vem os mantras. E assim sucessivamente. Então, isto aqui é a síntese de uma aula, de uma prática completa de Swastika Yoga. Depois você só vai encaixando aqui o miolo, o escofo, o conteúdo de cada um desses angas. Mas aí é a sua contribuição. Você como instrutor ou até você como aluno. Você chega e tendo isto aqui, você é aluno, você ainda não conhece muita coisa, não tem importância. Com este esquema, mais o da aula passada, que explica o balanceamento dos asanas, se você juntar isso tudo, você vai poder chegar em casa e fazer uma aula tranquilamente. Mesmo que você não tenha a gravação em áudio, o CD Prática Básica, mesmo que você não tenha um instrutor perto de você, ainda assim você pode fazer uma prática que você mesmo montou de acordo com as suas necessidades e expectativas. Pronto, hoje era isso. Agora nós vamos passar aos avisos. Vai ter entrevista hoje? Vai, né? Então, Swastika. Então vamos ao nosso aviso de hoje. Curso Desenvolvimento dos Chakras com a professora Rosângela de Castro, dia 26 de agosto, às 19 horas, na unidade Jardins. Inscrições e informações na unidade Luiz Góes, aqui em São Paulo, portanto, 11 5581 8447. Eu tenho o enorme prazer hoje de conversar com o professor Edgardo Caramella, presidente da Federação de Yoga da Argentina. Boa noite, Edgardo. Olá, como está? Prazer é meu. Meu também. Bom, a gente vai falar um pouquinho da presença do Edgardo aqui em São Paulo esses dias. Ele está aqui em São Paulo por dois grandes motivos. Um deles, o processo de regulamentação dos profissionais, professores, instrutores de yoga. E o segundo, o Festival Internacional de Yoga de São Paulo, que acontece também nesse final de semana. Fala um pouquinho para mim, Edgardo, do Fest Yoga. Bueno, en primer lugar, apoyar a los colegas en esta lucha que nos envuelve a todos, que es importante no solo aquí, sino para la profesión sin diferencias de fronteras o nacionalidades. Entonces, cuando supe de todo este movimiento que va a acontecer en Brasilia, indudablemente no quería faltar a esto y apoyar y estar ahí presente. Y en otro lugar, el festival, el Festi Yoga de San Pablo, que también estoy invitado en calidad de ministrante, y siempre son las oportunidades tan ricas y tan lindas de encontrarnos todos los colegas, y bueno, sabemos aquellos que participamos desde hace años en estos eventos que realmente solamente se puede tener verdadera dimensión de lo que esto significa, de la alegría, de la energía, del compañerismo que se ve cuando uno realmente participa de estos Festi Yogas. Sim, e você organiza um Fest Yoga, um festival, lá em Buenos Aires. É isso? Quando acontece esse festival?
Edgar. Esto va a ser en septiembre, 16, 17 y 18 de septiembre, y desde ya estoy aprovechando esta oportunidad para convidar a todos, y va a ser el segundo festival internacional en Buenos Aires, y que va a tener características diferentes que la del año pasado, porque esta vez se va a hacer en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos muchas actividades al aire libre, paseos, la inauguración de otra unidad que también va a ser una de las actividades que están incluidas dentro de la organización del festival, y en fin, muchas cosas. Tenemos arte, paseos, belleza. Bueno, el Swastika es una filosofía que se transmite como un arte, y eso siempre está presente en todos nuestros eventos. Sim, e para quem quiser se inscrever, como é que faz para o Fest Yoga? Para inscribirse para el Festival de Argentina es a través de Yoga Travel. Pueden comunicarse directamente con nuestra agencia de turismo y viajes, y ellos van a saber asesorarlos y recibir las inscripciones, así que comprar los pasajes, así que es uno de los auspiciantes también del Festi Yoga de Argentina. Maravilha, obrigada. Al contrario, un placer. Gracias a vos. Bom, para que você saiba mais do nosso trabalho, do Swastika Yoga, e também para download gratuito, acesse nosso site www.uni- não é underline, é tracinho, yoga com y.org. Boa noite.